Olá pessoal, teremos mais um vídeo da série Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua, né? Então você que é gestor e quer otimizar os seus trabalhos, essa é a série para você. Hoje nós vamos falar sobre o PDCA, Kaizen e melhoria contínua, né? Qual a relação entre eles? O que é cada um? É isso que nós vamos ver nessa aula. E nessa aula tem uma melhoria que a gente está proporcionando para você, gestor. Você vai pegar, clicando no link abaixo, você vai receber os slides, né? Eu faço um roteiro das aulas pelo slide. Esses slides eu vou fornecer para vocês pegarem e trabalharem com a equipe de vocês, tá? Então, esses slides são editáveis, você pode colocar o logo da empresa, tirar o meu logo, né? Tirar o meu nome, colocar o nome de vocês e treinar. Nada de errado nisso, porque o objetivo principal é que vocês aprendam conteúdo. Então, fique sintonizado, vem comigo, vamos nessa! Bom, pessoal, vamos começar entendendo o que é a melhoria contínua segundo a norma ISO, né? O que a norma ISO diz sobre o que é melhoria contínua, né? Na seção 10.3 ali, ela fala que melhoria é o quê, né? A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então vocês imaginam, né? É isso que a ISO fala ali, né? Nos seus requisitos, né? E na seção 10.3 ela fala isso, o que é melhoria contínua. Mas vocês imaginem o seguinte, é muito ruim para a gente transmitir isso para o colaborador, não é prático, né? Nada de errado, tá? Com a afirmação que a ISO coloca ali no item 10.3, mas é difícil de assimilar, né? Não é praticável, né? Não é prático. Então, nós vamos para os conceitos que são práticos e que são reais, que acontecem no dia a dia ali da gestão nossa dentro das corporações, né? Então, pessoal, nós vamos começar, eu vou colocar, vai estar sempre passando alguns slides também no vídeo, e vocês vão acompanhando a videoaula, tá? Então, assim, Kaizen. O Kaizen, pessoal, é uma filosofia japonesa que surgiu após a Segunda Guerra, né? O pós-guerra ali, o Japão estava, né, destroçado, né, por toda a questão ali que ocorreu na guerra no passado, e surge então o termo Kaizen, né? O termo Kaizen que está muito associado à melhoria contínua, né? E o que significa a palavra Kaizen, né? Então, Kai é mudar, né? O Zen é melhor. Então, mudar para melhor, ok? Então, assim, né? O Kai, mudar, o Zen, melhor, né? Então, quando até fala assim, o cara tá meio Zen, né? Ele tá melhor, né? Tá bom, né? Então, Kaizen significa isso, pessoal. Mudar para melhor, tá? Qual que é o lema que ele coloca? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ou seja, então todos os dias eu tenho que estar melhorando. Então isso foi uma filosofia ali que rodou muito após o pós-Segunda Guerra, para que com as ferramentas, né, associadas às ferramentas, se melhorasse a cada dia melhor, 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 melhor para o Japão sair da crise pós-guerra, ok? Então, bem legal, bem jóia. E o que significa, né, na prática o Kaizen, então, para a gente, né? O Kaizen, pessoal, está pautado na eliminação de desperdícios, né? Utilizando ferramentas baratas, né? Então, você estuda ali os desperdícios com ferramentas baratas, que o que demanda realmente é nós nos debruçarmos para encontrar a causa raiz dos problemas, né? Mas sempre com uma filosofia do fazer mais com menos, né? Utilizando ferramentas baratas para eliminar desperdícios, né? Eu vou até dar um exemplo aqui
né, em um dos nossos clientes, a gente foi convidado para dar um curso para os gestores e, e eles me mostraram como é o Kaizen que eles faziam na época, né? E pessoal, o que é usar ferramenta barata, né? Coisa incrível. Eu me deparei, eles falaram, aqui é o nosso Kaizen. O que eles me mostraram? Um caderno. Era um caderno. A empresa com 60 unidades no Brasil, eles usavam um caderno. Olha que incrível, o que é, né? A gente acha que isso é mirabolante, as ferramentas mirabolantes. Não, era um caderno. E eu comecei a folhear aquele caderno, cada vez cada página que eu virava, é incrível. Eles colocavam, eles faziam reuniões ali periodicamente, né? Semanalmente, diariamente, eles faziam essas reuniões ali e colocavam tudo num caderno. Olha só, então assim, antes feito do que perfeito, né? Então a gente às vezes procrastina melhorar alguma coisa e eles faziam com um caderno, e naquele caderno, pessoal, estavam os problemas, quem que levantou um problema, quem que estava resolvendo, que ficou decidido quando que seria resolvido, e uma série de problemas, o caderno estava até amarelado já. Incrível, ali é uma coisa fantástica. Para mim foi fantástico ver aquilo e ver que realmente nós temos que fazer a melhoria com o que a gente tem na mão. A gente faz o MBA ali, aquela coisa, né, cinematográfica, não é isso. Não é isso. A gente faz uma faculdade, nossa, aprende, né? Parece uma bula de remédio, tudo aquilo que a gente aprende, o pessoal com caderno, uma corporação com 60 unidades. 60 unidades. Até que eles evoluíram, né? Hoje eles têm um software que gerencia a melhoria contínua. Olha que fantástico, pessoal. Então, antes feito do que perfeito, né? Vamos fazer, tem que meter a mão na massa, temos que resolver problemas de forma eficaz, ok? Mas voltando ali ao Kaizen, né? Um outro grande guru aí que tem, né, é o Masaaki Imai, né? Ele foi um dos precursores ali, o disseminador mesmo da filosofia do Kaizen. Então, ele falava o seguinte, né? Sempre é possível fazer melhor. Nenhum dia deve passar sem algum tipo de melhoria tenha sido implementada. Olha isso, hein? Não pode passar nenhum dia que uma melhoria seja implementada. Então, pessoal, a gente às vezes procrastina, né? A gente procrastina porque quer a solução perfeita. Nós não podemos procrastinar por querer a solução perfeita. Nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer. Então, isso é muito importante. Então, essa é a filosofia Kaizen, né? Todo dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E como o Masaaki Imai disse, todo dia tem que implementar uma melhoria. Você imagina, implementa uma melhoria pequenas, tá? Não tá falando... Às vezes tem gestor falando assim, quando chegar a máquina, né? Essa máquina aí não tá muito boa, né? Essa máquina aí não tem jeito mais não. Gente, é com o que tem na mão. E se você tem um Fusca na mão, né? Se você tem uma máquina que não é a super máquina, é um Fusca, não é uma Ferrari das máquinas, né? Uma máquina de produção, mas você tem que fazer o Fusca andar perfeito, ok? Então, às vezes a gente fica aqui imaginando que um dia vai comprar uma Ferrari. Gente, é agora, é o que tem na mão. Beleza? Joia? Então, com isso nós entendemos que o Kaizen é a filosofia de melhorar continuamente. Ok? E o que é melhoria contínua na prática? Na prática. Eu vou colocar aqui, ó, no slide, dá pra gente ver bem certinho. A ciência da melhoria contínua requer mudança. Ou seja, né, para você melhorar, você vai ter que mudar. Não tem como, as coisas não se... Né, a melhoria não brota do chão, né? Nossa, olha, ontem a gente foi trabalhar, melhorou as máquinas. Não, entendeu? As coisas, as máquinas,
Os produtos, tudo no mundo tende a deterioração, tende uma curva para baixo. Nada melhora do nada. Então, como regra, para melhorar algo, nós temos que mudar, né? Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, já entendemos o que é? Que a melhoria requer mudança. Não se melhora, nada acontece, melhora sem mudança. Porém, nem toda mudança é uma melhoria. Olha que interessante, hein? É uma ciência, hein? Melhoria é uma ciência. Por quê? Porque você pode mudar para pior, né? Então, assim, eu posso mudar para melhor, né? Que é a filosofia lá do Kaizen, né? Mudar, né? Kai, Zen, né? Zen melhor. Mas eu posso mudar para pior. Então, você que é gestor, você já não pode mais, a partir do momento que você assistiu essa aula, você já não pode mais falar assim, ah, eu vou mudar aquela empresa, viu? Eu vou mudar aquele setor. Você já não pode falar, porque você pode mudar e ficar pior. Pode mudar para pior. Você vai falar o quê? Vou melhorar aquele setor. Vou melhorar aquela empresa. Ok? Então, para que você tenha realmente, não cometa uma gafe, né? Então, a gente vê muito isso, sabe onde? Política. Política, né? Tempos políticos, tá lá o político, né, na televisão e tá falando, não, eu vou mudar o Brasil, né? Eu vou mudar esse estado, vou mudar a cidade. Ele não poderia falar isso, ele tinha que falar o quê? Eu vou melhorar a cidade, vou melhorar o estado, vou melhorar o país, ok? Por quê? Voltando, lembrando, melhoria requer mudança, porém nem toda mudança é uma melhoria. Posso mudar para pior, ok? Bom, pessoal, então, como então nós vamos saber que uma mudança ela se tornou uma melhoria, né? Se nem toda mudança ela se torna uma melhoria, porque ela pode mudar para pior, né? Como então saber se a mudança se tornou uma melhoria? O que eu vou falar também é um conceito muito importante que dessa videoaula você tem que tirar. É assim, ó, toda mudança que vocês forem fazer, mudança grande, mudança pequenininha, vocês vão determinar indicadores para essa mudança, tá? Eu falo assim, eu já mudei bastante coisa dentro de empresa e depois chegou o diretor, tá, mas melhorou em quê? Você, não, ficou melhor, ficou jóia, ficou... Não, mas em quê? Qual o indicador que está falando que essa mudança se tornou uma melhoria? Então nós temos, para toda mudança, não vá mudando tudo, pessoal, sem ter um indicador. Vou dar um exemplo. Nos vídeos passados, eu falei de uma solução, sobre solução eficiente, solução eficaz, eu falei sobre perder caneta, né? Perde caneta, né? Então você vai lá, aplica, amarra a caneta, pronto. Criou uma solução lá que você vai, se você não viu esse vídeo, vai lá no YouTube, tá, né? Aqui no YouTube vai estar essas aulas lá. Mas a caneta, qual seria um indicador para uma mudança para parar de sumir a caneta? Que nem a gente viu nos vídeos. Bom, quanto era comprado antes e quanto é comprado posterior à mudança. Então o indicador vai falar, gente, antes a gente comprava 1000 canetas, agora a gente está comprando 200. Ok? Então isso está garantindo que aquela mudança na caneta é uma melhoria. Tá? Porque senão alguém vai perguntar, não, qual que é a melhoria? Nós estamos comprando menos caneta, mas quanto? Ok? Não embarque em mudanças sem a definição clara dos indicadores para aquela mudança. São eles que vão falar que aquilo melhorou ou piorou. Não tem problema, às vezes acontece. Tá? Poderia ser quanto tempo perdia atrás de caneta antes e depois, tá?
Vou falar mais um exemplo. Lá no vídeo que eu coloquei da frota de veículos, que colocaram um sistema de telemetria, né, nos veículos, qual poderia ser um indicador para falar que aquela mudança se tornou uma melhoria? Bom, poderia ser quantos funcionários sofreram acidentes, né, quantos sofriam antes e quantos sofrem agora. Quantas multas foram geradas, quanto era gerado antes e depois, ok? Porque é isso que vai garantir que aquela mudança que foi feita se tornou uma melhoria, tá? Então isso tem que estar muito claro antes mesmo de iniciar a mudança. Vou dar outro exemplo, tá? A gente trabalhou aí numa empresa que é eliminar os copos descartáveis da empresa. Olha só, né? Eliminar os copos descartáveis da empresa, né? É muito interessante isso. Entrou um indicador, tá? Quantidade de copos que se comprava antes e que compra agora. Quanto tempo perdia antes e depois? Por que quanto tempo? Porque o pessoal precisava ir até o bebedouro, pegava o copo, tomava água, depois voltava para a produção. Né? Os squeezes aí, resolveu muito disso e conseguiu dar uma otimização melhor para a produção, né? Mas assim, o que eu estou discutindo aqui, pessoal, são exemplos. Você pode definir outros indicadores para outros problemas, né? Vou dar mais um outro exemplo, tá? Pessoal, eu entrei em uma empresa, né, como gerente industrial, e aí eu comecei a fazer o diagnóstico, né, de como estava o cenário atual da empresa. Isso é muito importante, hein? A gente está falando de indicadores. É muito importante você detectar o cenário atual e depois, quando fazer as mudanças, você usar os indicadores comparando o que era antes e depois, tá? Isso é muito importante. Se você não fizer isso antes, depois você não vai ter como falar que melhorou, tá? Mas antes era como? Muito importante. Nenhum médico sai fazendo uma cirurgia no cara sem fazer um diagnóstico, ok? Então isso é muito importante. Então, faça o diagnóstico antes. Essa fábrica ali com 280 funcionários, ela foi crescendo, né? Então ela tinha um barracão, cresceu, colocou outro barracão, cresceu, construiu outro barracão. O que aconteceu? Foi ficando com paredes no meio. E essas paredes, elas impediam de fazer um fluxo contínuo, criar a linha de fluxo contínuo, né? Na produção, acabava tendo que desviar, a empilhadeira desviava, todo mundo tinha que desviar. Então foi assim que a gente partiu para uma situação de remover essas paredes. Foram mais de 90 metros linear aí de paredes, tirando de vários setores, para que a gente conseguisse orientar as linhas, né? De forma a ter fluxo contínuo. Bom, por que eu estou dando esse exemplo? Se você olhar, só de saber que vai ter fluxo contínuo, você fala, pô, já vale a pena, né? É bom para a empresa. Mas assim, ser bom para a empresa é porque algum indicador vai melhorar. Então, o que tem, tirando as paredes, o que vai ocorrer, né? O que vai ficar melhor, né? Aí a gente pôde determinar indicador de tempo de processo, o tempo de processo que era antes e depois, quantos metros os colaboradores se deslocavam antes e depois, né? Quantas unidades era produzido antes e depois, quantidade de defeitos, tá? Ocorre. Você não tem sequenciamento da atividade entre um processo e outro, há um pequeno estoque, você acaba tendo alguns defeitos, porque quando o fluxo é contínuo, se tem um erro de uma máquina que depois já vai para outra, a outra já pega. Agora você imagina uma máquina para ir para outra, ela estoca um pouco para depois levar. Aquele estoque pouco que você leva em processo pode estar com defeito. Então, são indicadores para a mudança.
Porque senão depois você vai falar, nossa, ficou bom mesmo, mas você não vai ter argumento. Claro, indicador tem que ser claro, né? Tem aí, né, os KPIs, né? Os KPIs, os indicadores-chave de processo. Mas, independentemente, o que você tem que fazer, vai fazer uma mudança, tem que ter um indicador para garantir que aquilo é uma melhoria. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Ó, vamos pensar, teve uma empresa que parou de emitir boletos, né? Boleto antes, imprimir boletos, parou de imprimir boletos. Os boletos eram impressos antes e mandava para o cliente, certo? E começou a fazer um trabalho de eliminar esses boletos, mandando via e-mail, celular, né? Mensagem, começou a enviar. Qual o indicador para essa mudança? Pô, quantidade de boletos impressos, quantidade de papel A4 comprado, só que lembrem-se, pessoal, quanto era antes e quanto é depois. Tá? Eu já fiz muita situação de partir para mudança, mudou, teve resultado, só que não consegui me explicar o resultado claramente. Por quê? Eu não peguei dados de antes, eu não fiz um diagnóstico correto, né? Lembra que eu falei, o médico, ele não opera o cara sem fazer um diagnóstico. O cara pode estar morrendo, o diagnóstico pode ser rápido, mas tem que fazer o diagnóstico, né? Para entender qual é o real problema e tomar a medida na forma certa, né? Apesar que às vezes tem uns médicos aí que, né, umas histórias que opera joelho errado, né? Tem essas histórias, né? O joelho do cara era o direito que estava com problema, operaram o esquerdo, né? Acontece, né? Mas faça o quê? Faça o diagnóstico, colete as informações, determine um indicador para aquela mudança e aí sim execute a mudança, tá bom? Beleza, né? Ah, só voltando na questão ali do indicador para o boleto, que não imprime mais boleto, manda por e-mail. Foi colocado também um indicador para quê? Quantidade de telefonemas. Por quê? Antes era assim, né? Você recebeu, você não recebeu, eu não recebi, eu não paguei porque eu não recebi e tal. Bom, nisso, pessoal, vamos exercitar, né? O que adianta eu ficar falando aqui se a gente não exercitar? Vamos exercitar, tá? Vamos entender, tá? Eu coloquei aí, ó, para vocês, duas fotos, tá? Nós temos mudança? Sim, né? Tá ali, ó, antes e depois. Temos mudança. Mas temos melhoria? Ah, Bruno, eu não sei, eu acho que tem. Pessoal, não tem como eu afirmar que isso é uma melhoria. Mudança eu tô vendo que tem, mas eu não consigo afirmar que é uma melhoria. Por quê? Porque a foto ali depois, ela pode ser só um faxinão. O que é um faxinão? Vai lá, né? Vocês estão em empresa aí, vocês sabem como é que é, né? Ó, chega o diretor, né? Fala, gente, vai vir um cara lá do Canadá para visitar a gente. Vai ver aqui uns processos, vamos ver se a gente fecha negócio com eles e tal. O que acontece? Rapaz do céu, todo mundo começa a arrumar e limpa e tal. Essa foto de depois pode ter sido isso. E que depois de algum tempo, tá tudo desorganizado, né? Essa história de tá vindo um cara do Canadá, né? Tá vindo um cara de fora, ó, vai vir um cliente, né? E todo mundo limpa, organiza tudo. Só acontece nas fábricas de Paraguaçu Paulista, né? Eu costumo falar nos treinamentos que só acontece nas fábricas de Paraguaçu Paulista, né? Eu sou de Paraguaçu Paulista, só fazer um parênteses aqui, né? Não vai ter problema, né? Então, a gente sempre tem um carinho especial e às vezes a gente coloca. Mas a foto do depois ali pode ser o quê? Um faxinão. Beleza? Vamos para outra ali, olha lá. Um outro antes e depois também. E que também pode ser um faxinão.
Então, assim, o que seria de indicador para um 5S? Tá? O 5S funciona muito bem, tá, pessoal? Quando a gente tem auditorias, tá? Pode ser auditorias internas mesmo. Essas auditorias vai estar ali. As coisas estavam no lugar, não estavam, com pontuação, tudo correto. Isso vai ser um indicador. Olha, nas auditorias realmente estava tudo ok, estava tudo no lugar. Fez uma outra auditoria, não, estava tudo no lugar, tudo correto, né? Fez uma terceira auditoria, está tudo correto, está tudo jóia, está no lugar, está etiquetado, está usando o mínimo necessário, não está usando mais. Então isso é um indicador que aquela implementação, aquela mudança realmente se tornou uma melhoria, ok? Então, bem legal e bem jóia, né? Bom, então, o que é, afinal de contas, a melhoria contínua, né? A melhoria, pessoal, ela é um impacto positivo, relevante e duradouro em indicadores de interesse da organização. Então ele é positivo porque tem que melhorar para melhor. Ele é relevante, sim, porque está diminuindo o custo, otimizando processo, dinâmica dos processos, velocidade do processo, então ele é relevante. E duradouro, duradouro quer dizer que ele perdurou, tá bom? Muito importante a gente entender que o processo de melhoria se dá de forma incremental. Então, você resolve um probleminha hoje, resolve outro probleminha lá, vai resolvendo, resolve um mais outro. Lembrando, pessoal, resolver de forma eficaz, né? Falamos muito disso em vídeos anteriores para buscar erradicar o problema, ok? Tanto, pessoal, que às vezes a empresa pega, me chama, Bruno, a gente precisa fazer uma melhoria no setor ali para em 3 meses o negócio sair porque não está acontecendo. Eu nem pego. Eu nem pego. Porque não vai acontecer. Não vai. Nós precisamos resolver um problema, nós precisamos implementar a melhoria, o pessoal precisa entender o que é a melhoria, para depois a gente começar a ter os resultados, e a melhoria contínua. A melhoria são resultados cumulativos de médio prazo. Não adianta a gente achar que em 3 meses resolveu todos os problemas da empresa, se tiver, né? Não é nesse formato. Você tem que seguir exercitando com toda a turma, com toda a equipe, o resolver problemas de forma eficaz. Aí a melhoria contínua acontece, tá bom? Beleza? E o nosso papel de gestor ali é assim, que é prover a melhoria contínua, arrumando soluções eficazes, né? Exercitando as soluções eficazes. E você que é gestor, quanto menos melhoria contínua você pratica, mais desperdício contínuo a empresa tem. Ok? Ó, que interessante, hein? Quanto menos melhoria contínua se tem na empresa, mais desperdícios contínuos vai estar ocorrendo. Ok? Então, é essa a real função. Bom, então falamos do Kaizen, falamos que melhoria contínua você precisa mudar, mas nem toda mudança é uma melhoria. Então vai chegar na empresa, né? Já amanhã vai falar, vou mudar esse setor, né? Você pode mudar para pior. E que o que caracteriza uma mudança, né? Ser uma melhoria, para ser uma melhoria, aquela mudança ser uma melhoria, nós precisamos de indicadores para todas as mudanças que nós faremos, ok? Não embarque em mudança sem estar com os indicadores afiados, né? Um cenário diagnóstico de antes e depois você vai comparar
o depois. Se for ver, muito simples, né? Mas na prática, cuidado para não ser afoito, já partir para mudança e depois faltar dados para você explicar que aquilo é uma melhoria, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos falar ali do PDCA, né? O PDCA também é considerado um ciclo de melhoria contínua e então a gente aprende o Kaizen, melhoria contínua, PDCA, né? E o objetivo desse vídeo é ver a relação entre eles ali, né? O que acontece, né, pessoal? O PDCA é aquele ciclo, né, aquela prática, é a prática da melhoria contínua, que é o P, né, do plano, de planejar, né, o D, que é do, que é de executar, o check, que é o verificar, né, o action, que é o agir, né. Então a gente consegue ver aqui, ó, né, na figura, tá lá, né, no plan, nós vamos identificar o problema, vamos analisar o fenômeno, análise do processo, vamos criar o plano de ação, depois vamos executar essas ações que está lá no plano de ação, depois nós vamos fazer a checagem, a verificação se deu certo, né, o plano de ação, se a execução funcionou. E daí então nós vamos padronizar aquilo que deu certo e o que não deu certo nós vamos voltar para o P de novo. Então é cíclico, né? Cíclico, ok? Isso já é bastante conhecido entre os gestores, né? Mas assim, pessoal, que fecha a nossa PDCA já é bem conhecido entre nós gestores, né? É um ciclo contínuo, você sempre tem que estar girando ali, você toma duas, três ações para resolver o problema. Duas ações foram muito boas, né? Mas uma pode não ter sido tão boa, então ele volta para o P do PDCA, para o plan, depois vai para o do executar, depois vai para o C ali, né? Que é o check, faz a checagem se deu certo, e depois você faz o action, que é padronizar aquilo, e o que não deu errado volta de novo, né? Então ele é cíclico, não para, tá? Bom, mas o objetivo até da nossa aula é o quê? Que a gente, dessa nossa videoaula hoje, é entender a relação do Kaizen com o PDCA com a melhoria contínua. Então, tá aí a figura, né, no slide, lembrando, né, que você clicando no link você vai receber esses slides de forma editável, você pode colocar o seu nome, o logo da empresa, tirar o meu, né, nada de errado nisso, o importante é que vocês tenham o conceito. Então no quadrante maior aí, pessoal, nós temos o que? O Kaizen. O Kaizen, como a gente viu, mudar para melhor, a filosofia. E ali agora nós temos o que? O PDCA, ó. Olhem só. Tem o início, né? Tem o início ali, é onde você está no planejar, que é o plan, lá, identificar problemas, definir prioridades, estudar prováveis causas, planejar soluções, estipular prazos e metas, implantar a solução, coletar resultados, aplicar estudo estatístico, comparar resultados, aí você volta, vai lá pro action, né? Lá. Padronizar etapas, depois revisa as etapas que não atingiram as metas e retorna pro P. Olha só que interessante o que está escrito ali no meio, ó. Melhoria contínua. A melhoria contínua, ela ocorre entre o A do PDCA, quando você já fez uma melhoria e você padroniza o que deu certo, e o que não deu certo você volta para o P para estudar o que não deu certo, aí roda de novo, né? Gira o PDCA. É esse o método, esse é o caminho. Então, das três coisas que a gente queria entender qual é a relação, vamos lá. Kaizen, a nossa filosofia, né? Filosofia do hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e aí você entra no PDCA, que é cíclico, né?
o PDCA cíclico ali não para, né? Não para. E onde você percebe também no PDCA as ferramentas. Olha lá, aquele monte de ferramentas que as faculdades e pós-graduação passam para a gente, eles vão estar ali, ó, lá no P. Tem lá histórico de dados, fluxograma, olha lá, levantamento de dados, gráfico de Pareto, histograma, brainstorm, 5 porquês, gráfico de Chikawa, né? O que pode ser usado? Não estou falando que todas essas ferramentas devem ser usadas, tá? Mas são exemplos de ferramentas usadas dentro do PDCA. E o que acontece? Se você pensar logicamente, o Kaizen é a filosofia. O PDCA, esse é um PDCA de um problema. Quando você gira ele de novo, você tem mais outro PDCA, mais outro PDCA, mais outro PDCA. Dentro de quem? Do Kaizen. Ok? E ó, volto a falar, aonde a melhoria contínua ocorre? Quando você pega o que não deu certo no Action e retorna para o P do planejar do PDCA. Essa é a relação, pessoal, entre Kaizen, melhoria contínua e PDCA. Ok? Então, pessoal, só para resumir, né? Vimos o que é melhoria contínua, que é mudar, mas nem toda mudança é uma melhoria. Você precisa de indicadores para essa mudança, para garantir que ela será uma melhoria. Entendemos ali o que é o Kaizen, né, a filosofia, ok? Então a gente está fazendo um resumo aí. E o ciclo PDCA, onde os três, qual a relação dos três? E que agora sim a gente entende um contexto muito maior. Para quê? Para que a gente possa seguir nessa série que, assim, sinceramente, está me deixando extremamente contente. Eu recebi na semana passada, só dando um the end aqui pro negócio, né? Eu recebi na semana passada uma gestora me enviou, né, a mensagem e colocando que ela utilizou exemplos naquela semana sobre uma reunião que eles tiveram com os integrantes da equipe. Então, gente, para mim, assim, eu não preciso de milhões de pessoas, não é nem isso que eu estou querendo. O que eu quero é assim, ó, que se de alguma forma o que eu falei fez sentido para você e você consegue transmitir isso para seu trabalho, para sua aplicação, eu já ganhei a semana, já ganhei a vida, já é isso que eu quero, né? Então não esquece, pega o material, pega os slides aqui no link abaixo. Como eu disse, você pode pôr o logo da empresa, você pode pôr seu nome e passar isso e transmitir para as pessoas, para que eles comecem a entender a melhoria contínua, né? Porque essa é a sua função. Se você quer resolver problemas, né? Qual é o nome da série, né? Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua. Então, gestor, você já sabe, né, nos vídeos anteriores, que é resolver problemas de forma eficaz, né? O mestre da melhoria contínua, então você tem que entender o que é melhoria contínua e hoje entendeu a relação de Kaizen com o PDCA e com a melhoria contínua. Olha que incrível isso, entendeu? Se alguém tivesse me dito essas coisas que eu estou transmitindo para vocês, quando eu comecei como gestor lá com 21 anos, né, já falei isso para vocês, com 21 anos, muita experiência, né, muita, nossa. Se tivessem me transmitido isso, gente, eu tinha pego um atalho. E isso eu estou transmitindo para vocês. Então, se de alguma forma fez sentido, se inscreve no meu canal, dá um joinha, que isso dá uma força muito grande para a gente continuar, ok? Pessoal, saúde, sucesso e até breve.